Vocês, artistas, que para seu prazer e seu desgosto entregam-se ao julgamento da plateia, deixem-se convencer a de agora em diante entregar ao julgamento da plateia também o mundo que apresentam. Devem representar o que é, mas também insinuar o que poderia ser e não é, e seria bom que fosse ao representarem o que é. Que a partir do seu retrato a plateia aprenda a lidar com o que ali é retratado. Que o aprendizado dê prazer. O que eram más colheitas frente à miséria, que nos aflige em meio à abundância. Bertolt Brecht. A vida pede coragem. Joana está em luta contra o ódio e a tirania. Meu nome é Elisa Camargo, sou produtora, diretora da Companhia de Eros, um grupo aqui da cidade de São Roque que completou em 2020 10 anos. Esse grupo começou comigo quando eu ofereci uma oficina para a cultura da cidade. E era um grupo de formação com adolescentes, né? Então há uma diferença quando você tem um elenco maduro, né? Para tratar de temas mais maduros, né? A minha ideia foi juntar os professores de teatro da cidade, que já tinham atuado comigo em outros trabalhos, convidar alguns que fizeram parte dessa oficina de formação e ficamos independentes. Estamos desde 2018 com essa formação e essa variedade no elenco é que dá que é diferente, que é legal, né? Todo mundo curte muito essa formação. Porque a gente não cai naquela coisa só da técnica, né? Mas a gente parte da a vida de cada um também que nos interessa. A gente estava no fim de 2018, terminando um trabalho. Eu ganhei do Mário Sérgio Barroso, que é um grande amigo, o Caderno dos Erros. É uma coleção que a Brava Companhia tem, são 4 livros e mais os DVDs de algumas peças que eles montaram. Eu devorei os livros, né, porque tinha tudo a ver com o que eu penso com relação a teatro e tal. E aí um desses cadernos traz as dramaturgias, né? Na época a gente falava muito de que tema a gente vai falar, né? E a questão do gênero era muito forte, principalmente para as mulheres, que eram maioria no grupo. E eu vi na Brava essa oportunidade de puxar para o tema feminista mesmo, né? Tinha a cara do nosso grupo. E eu sugeri para o grupo essa leitura. A gente não vive de teatro, né? Cada um tem o seu trabalho. E a gente só tem um dia da semana para se encontrar, né? Quer dizer, a maioria dos grupos da região é assim, né? Ninguém tem exclusividade de viver com teatro e poder ensaiar 8 horas por dia. A gente fortaleceu muito a nossa proposta épica, assim. Estudar mesmo, teoricamente, assim, os pormenores disso fez uma diferença gritante. Eu falei, tô entendendo por que essa pessoa tá não sendo mais a personagem, por que eu tô falando diretamente com o público, por que eu tô fazendo nesse chão, assim. Então foi ficando mais natural, assim, a coisa foi deslanchando. Pela proposta do teatro épico, quando a gente se posiciona para apresentar, é sempre uma relação de igualdade, né? Começa daí. Eu sou apenas uma atriz atuando, mas eu sou uma cidadã como todos os que estão ali presentes. Então a gente busca muito artifícios que consigam trabalhar essa tensão com o público e a construção do sentido também, né? Que é uma coisa muito importante. Você não está fazendo um teatro tentando ser complexo, você está tentando fazer ser entendido, porque ele é feito para massas. A gente fazer com que o espectador trabalhe junto com o que ele está consumindo, sabe? Não só ser uma coisa alienante que entrega tudo mastigado. A pessoa só ri do que entende, né? Acho que é isso que interessa, você trazer assuntos densos, assuntos super históricos e relevantes, mas com essa leveza, com essa ironia.
A mulher que retratamos nesta história nos inspira, nos conquista e nos encanta. Nós começamos a partir de improvisações a partir do texto, né? Que essa peça trata das escolhas da Joana d'Arc, né? Ela tinha a alternativa de falar assim, tá boa, Rosa, mas eu não vou fazer isso. E ela foi e fez, né? Que vozes que nós, como sociedade, estamos ouvindo, sabendo que nós vivemos numa sociedade dividida em classes, né? E que nós estamos numa luta de classes. Sua luz a transformou em uma santa. Acho que o tema da peça é a coragem e a coragem feminina. É muito, não tão subjetivo assim, mas tem muito a ver com as suas vozes, assim, as coisas que você acredita, o que você tem de ideal, de valores. Muita coisa está desenvolvendo, ainda está num processo, mas continua com as mesmas ideias, assim. Então a gente ainda vai para a fogueira, se você questionar, você ainda vai para uma fogueira. A peça é sobre confiança e sobre coragem. Eu acredito que o nosso sistema é construído para realmente fazer com que a gente desacredite desse potencial que temos, né? De chegar onde a gente quer chegar. E a gente só vai conseguir existir e viver se a gente estiver dentro desse sistema, dentro dessa ordem, desse maquinário aí. E não existe outra possibilidade. Mas por que não? Né? Por que não? Então sempre é criado novas ficções para que a gente fique preso nessa ficção na qual um grupo seleto ganha e muitas pessoas, perdem. Então acho que a peça e todo o nosso trabalho vai dialogar com isso, assim, tipo, mano, aprende a usar essa boca, sabe? Usa essa boca, tem coragem, fala o que você tem que falar, faz o que você tem que fazer, mas também se cuida, sabe? Porque a gente sabe que uma travesti, por exemplo, que morre toda hora, não vai ter a mesma potência de uma mina branca do apartamento, assim, ela não vai nem conseguir ser ouvida. Então usa a sua voz, bota fé no que você está acreditando, move tudo isso, as duras penas, vai construindo outros significados e vai dialogando de uma forma potente, leva uma bala na cara, você vai embora com seu motorista e é assassinado no meio do caminho. Coloca uma santa no seu coração, arranca o seu coração e bota uma santa. Acho que a igreja ainda pertence a esse corpo. Vão minando tanto as nossas forças que a gente acha que acabou, entendeu? Não luta, não arruma problema, não queira, a vida é assim. Eu acho que a gente já percebeu que esse tipo de modelo de vida, vinculado muito a valores machistas, não é vida, sabe? Não se produz vida, se produz morte. Essa ideia do feminismo, eu acho que ela é importante por conta disso, sabe? Porque promove transformações em prol à vida. Não é uma vida somente para as mulheres, é uma vida também para os homens, né? É uma vida melhor para todos e todas e todos. A Brava fala da mulher, mas fala de qualquer pessoa que queira se movimentar dentro do jogo social, que percebe essas injustiças ou que só não quer seguir o fluxo, não quer seguir a manada. Você nasceu, vai ser assim para sempre. Eu quero tocar minha vida de outras formas, eu quero botar a fé no meu processo. Que os lugares que a gente pode chegar quando a gente acredita na gente mesmo, assim, acho que é sobre isso. Se fosse falar em tema, essa persistência, essa garra. Fazer o que se acredita, com todas as forças que você tem, e até o fim. É muito fácil você desistir, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais aguerrido mesmo. E olhando para o passado e vendo dentro dessas lutas que eu acredito, que são as minhas lutas de vida, o que passaram para chegar até aqui. E aí se tem alguém que tem essa coragem, ela vai falando, você é importante, isso é em grupo, isso não é só você. Perdi muito do brilho nos olhos esse ano de pandemia, mas eu acho que a gente tem que ter força. Então eu vejo que esse movimento de pessoas, principalmente de jovens, me traz uma garra que a figura da Joana trazia muito, né? É porque era condensado em uma figura. Eu acho que agora é mais um grupo. Eu acho que as artes elas são responsáveis para trazer um pouco desse brilho nos olhos, sabe? Que nem está aqui hoje mesmo, assim, fazendo ou falando sobre, já está me trazendo um pouco mais de vida. Até tirei o preto um pouco, sabe? Como é que a gente está pegando esse contexto, essa história de Joana d'Arc e exemplificando de que isso está acontecendo agora, assim, sabe? Nasceu para não Oi, eu sou a Daniela Campos, eu sou da primeira formação da Companhia de Eros e nas últimas montagens eu tenho trabalhado com adereço. De Joana,
nasceu para não viver. Só mostrando como são. Esse é o destino de Joana, é melhor morrer. Com relação aos adereços, cenário, figurino, a companhia sempre gostou de usar objetos retirados do cotidiano, com outras funções, e transformar eles para a utilidade da peça, né? Então, saladeiras que viram capacetes, suportes de bolo que viram escudos. A gente também sempre gostou de reutilizar os adereços, figurinos de outras montagens e recaracterizar eles para as montagens atuais. Acho que no início isso foi um processo natural, mas em certo ponto a gente abraçou essa ideia, né, essa estética, como uma identidade visual da companhia, né? Dessa vez eu me assumi que sou figurinista também. Eu tenho lá em casa um quartinho no fundo que tem prateleiras com coisas assim, que a gente pode montar um monte de coisa e continuar reaproveitando, né? Do que perder a vida. O que mais que eu fiz? Essa direção, produção, fiz adaptação de texto, eu sempre fiz. Eu gosto muito de adaptar, mas é que eu sempre falo, tem tantos textos geniais por aí, né, que eu queria ficar montando todos os textos geniais e adaptando. Um ponto de partida era um texto, né, não era o ponto de chegada. A gente precisa lembrar, nós estamos num campo da disputa do pensamento, na disputa do simbólico. E nós estamos nesse campo disputando de um lado, que é o lado da classe trabalhadora, que é pressuposto para nós aqui do grupo da Brava, né? Então, lembrando sempre que o teatro épico, dialético, é uma conquista da classe trabalhadora, né? Ele não é... Isso foi conquistado, né? É uma conquista em luta. Eu pensei o bispo dentro desse lugar mesmo da instituição, não somente vinculado à Igreja Católica, mas todas as igrejas que tangenciam com essa questão, sabe, do poder, de oprimir, né, principalmente algumas pautas sociais, quanto essa instituição, sabe, dentro da peça, articulado com o Estado, ela vai, sabe, se operando para poder conseguir manter, sabe, a mulher, né, no caso ali a Joana d'Arc, servindo em prol deles. Ter a oportunidade de fazer um personagem é sempre ter uma oportunidade de se auto-investigar, sabe? As suas questões pessoais, né, relacionadas à sociedade. Mesmo o Lely sendo ateu, ele se articula um pouco, sabe, com essa ideia de poder. Porque eu sou homem, eu sou branco. Eu tentei trazer, assim, já pensando sobre a composição corporal, eu tentei muito, sabe, trazer todas essas posturas, sabe, da igreja, principalmente duas que me chamam muita atenção, que é essa postura mais impositiva, da força, em contraste com aquele corpo, sabe, do perdão, que é exatamente o que aconteceu com a Joana, né? Ela foi queimada, passou-se anos, sabe, houve aquela fala de perdão. E eu percebo que isso acontece muito hoje em dia ainda, sabe? Tem uma violência de um homem com uma mulher e depois vem o perdão, ou qualquer outra desculpa esfarrapada. As pessoas usam, às vezes, uma ideia, sabe, religiosa para poder, de fato, promover o mal, sabe? A Lígia trouxe a proposta e eu fui pesquisando como ele se comportava, como ele falava, esse tipinho, né? Ele é um cara completamente plastificado, tem o cabelo lambido, mas é tipo um bom moço, sabe? Que seria uma boa moça, ele é um bom moço. E isso me levou a pensar no Ken, a Barbie, né? O parceiro da Barbie. E a partir disso eu fui puxando, tipo, o rosto, eu trouxe uma proposta facial de ele estar plastificado, né? Um rosto plastificado, que no final foi jogado fora porque a gente colocou a máscara no óculos. O Duque, para mim, representa a corrupção da peça, assim, uma das portas de entrada para outras corrupções, porque quando ele encontra a Joana, ele tenta convencer ela de que não vai conseguir ir muito longe,
A instituição que o bispo representa está ameaçada. A instituição que o duque representa está ameaçada. Então vamos fazer alguma coisa sobre isso. Os nossos inimigos é comum? Vamos queimar a desgraçada. E é assim. Das cenas do espetáculo, a cena do capitão foi a primeira a ficar pronta. Eu lembro que ela teve bastante tempo para amadurecer, porque nos exercícios que a Lisa propunha, a gente já estava montando esses personagens. É um personagem que, por ter poder, ele sempre vai se sentir superior, maior e espalhafatoso no sentido de espaçoso mesmo. Aquela pessoa sem noção, escospe na sua cara, que pega as coisas na sua frente, que faz piada idiota. Esse é o capitão, né? Então o corpo foi se expandindo, foi crescendo, exibindo o seu falo, por onde ele vai exibindo o seu corpo, que é uma questão do teatro épico. Você ridiculariza uma figura de poder para mostrar o que normalmente ela não quer que mostre, né? Pensa nas pinturas dos heróis, dos imperadores, é sempre uma coisa pomposa, nananá. E aí vem o teatro e escracha essa figura. No espetáculo da Brava, eu sou o Arauto, que basicamente é o menestrel, o narrador do espetáculo. Eu sou o único que é um personagem. Apesar de estar sendo colocado em outros pequenos personagens, eles são outras personificações do Arauto, mas ele é o único personagem que está sempre em cena. A construção do meu personagem, ela basicamente foi um encontro comigo mesmo, um olhar interno, tentando trazer um pouco do que eu já tenho em mim, de ser um pouco menestrel. Acho que todos nós somos um pouco menestréis da vida, né? Comecei muito livre para criar o Arauto a forma com que eu achava que ele deveria ser, de acordo com os nossos estudos do texto e os nossos estudos históricos até do personagem, né? Porque ele é um personagem que tem uma história no teatro. Como ele é sempre um apresentador, ele chama pequenas atenções sem ter protagonismo. Tem o soldado e o empregado, que ambos são os oprimidos, né? No soldado era ritmo assim, né? Era soldado inglês, soldado francês, e a gente ficava nessa troca, né? E ataca, e defende, e ataca, e defende, e ataca. As partituras corporais, elas tinham que ser mais exageradas. Depois de um tempo, acaba ficando um pouco mecânico, então a gente tem que fazer alguns jogos, né? Eu fiz questão de que o empregado e o capitão tivessem máscaras mais puxado para a comédia dell'arte, que a teatralidade no corpo. Um fator que foi bem difícil para mim, você virou aqui, ela morreu. Então a gente tem que sempre ficar de frente. E tinha plateia aqui. Tanto que a gente escolheu fazer de assim, né? A comédia dell'arte é um teatro de feira, então existia crítica aos reis, né? Além do fator de improvisação, tem essa questão social muito forte, muito atrelada. Bom, para construir o príncipe e o rei depois foi um processo assim. Primeiro que ele é uma figura da França, um príncipe da França, e como é que esse corpo preto vai dialogar com essa estrutura de um príncipe, de uma realeza, né? Foi o primeiro caminho, eu já falei, vamos lá, né? É interessante a gente observar esse príncipe mimado, imaturo e infantil que está ali governando um lugar, né? Está ali regendo uma nação. Sabe? E a gente sabe como que chegou nesse lugar, né? O que está querendo dizer, né? Quem é esse grande monstro, esse grande vampirão que está ali afetando tantos outros, tomando decisões importantes e nem tomando essas decisões, né? Só deixando que a boiada passe. Estou aqui conversando com instituições que estão à frente dos valores, né? E estão pensando no delas e pensando como que elas vai se construir, vai se constituir. E aí vai para esse caminho de
negócio, vai dando muita revolta, vai dando muita raiva, vai dando muita angústia, vai dando impotência. Mas é interessante que você coloque isso no personagem mesmo. Então, com o Lelis, discutindo essas masculinidades outras, eu fui entendendo que a minha figura e o que meu corpo, o que a minha masculinidade representa, diz alguma coisa também, né? Daí quando a gente vê esse príncipe, esse rei afetado e todo você fica tipo, meu Deus, quem é ela, sabe? A Lisa dirige espetáculos teatrais em São Roque desde que eu tenho 15 anos de idade. Esse nosso norte, que é a Lisa, ela consegue trazer algo muito Companhia de Eros. Deixa a gente bem livre, né? Tanto na criação quanto nas expressões. A ideia que eu tenho de direção é provocativo, né? O que você pensa disso, como é que você aborda isso. Para cada montagem eu pesquiso bastante. Então eu vou lá e a partir desses teóricos novos que eu trago para a cena e tal, eu faço provocações a partir do que eu estudei, né? E na região de Sorocaba, há pouquíssimas mulheres diretoras. Poucas mulheres nessa constância, sabe? Outro dia eu vi uma estatística que continua, é um lugar ainda de domínio dos homens, né? Que a gente colocou o nome da Joana d'Arc de Brava, o nome do grupo veio antes, né? Mas a gente colocou porque numa das biografias que a gente leu, a personagem era colocada assim por homens, no sentido assim pejorativo, essas bravinhas, né? Faremos a sua vida! A espada empunhada. Essas vozes te enganaram! Deixam! Venham todos! Venham ver a bruxa ser queimada! Pro inferno com a donzela! Essa mulher derrotou o exército inglês! Só pode ser uma bruxa! Bruxa! Epicamente, ela é uma figura que deixou uma história digna de força. E não como fracasso ou derrota numa lógica de individualidade, né? A gente incorpora tudo que ela representa. Conhecer um pouco mais da Joana é conhecer um pouco mais da história de mulheres que fizeram diferença, que seguiram as suas vozes, seguiram os seus princípios e lutaram. E é belo ver como formamos um só corpo, com um só objetivo. Não ter sido esquecida é o que faz com que esse fogo, esse poder, ele espalhe para dar mais força para lutas que não acabam agora. Como a gente estudou no Caliban e a Bruxa, pense você, mulher, semanalmente indo a um evento que era ver queimar e matar uma mulher sendo condenada de bruxa. Então, quanto isso tem de introspecção na mente de que determinado comportamento ainda vai me levar para a fogueira? Isso, de alguma forma, ainda é uma informação dentro de nós que ela é compartilhada, né? O que querem mesmo é mostrar que nossos corpos não podem estar na rua a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. A pessoa, quando ela é designada mulher, ela cresce sabendo que existe um modelo. Começa a tentar se aproximar ao máximo desse modelo, fugir completamente de tudo que está nela, que se resume a tudo que ela não tem da mulher ideal. E é horroroso, né, você crescer com todas essas noias. Daí você vê que essa mulher ideal não existe. Para mim é aí que o feminismo entra. Quando estava mais acesa essas movimentações na internet mesmo, elas cessaram quando tudo começou a ficar caótico, chegando nesses recortes, quando as pessoas não conseguiam mais lidar, daí você começa a já ver as feministas radicais, enfim, que acaba invalidando o discurso de várias outras pessoas. Nada é sozinho, não é só o feminismo no mundo, é o feminismo e a luta de classes que envolve o capitalismo, é um que puxa o outro, né? E isso que eu acho que hoje em dia na minha vida, eu tô nessa coisa da organização política, de me movimentar, de me manifestar. Parte disso tem a Joana também, sabe? Fala uma vez, fala duas, fala três. Não entendeu? Entenda agora, né? A mulher, ela se colocar nessa posição de lutar,
dá um choque. E então isso faz com que os homens de 2021 pensem ainda, questionem, porque eles acham que a gente já está tudo igual. Espera a gente errar, sim. Isso sempre, ainda mais na educação, né? Apesar de não falar, de eu estar, tipo assim, nesse momento cansado, eu vi que, tipo, a gente precisava falar sobre isso. Por muitas coisas que eu ouvi, sabe? Da Amanda, da Dani, da Lisa, da Lud. Então, cada uma trouxe questões diferentes, coisas, acessos que eu às vezes nem passei. Porque com 15 anos eu já estava, tipo, me sentindo livre. Já é um baita de um caminho andado, né? Mas isso também não protege de nada. As coisas continuam acontecendo, sabe? Você não vai educar para a prisão, você vai educar para o fogo. Porém, sempre que se trata de menor de idade, ou de um filho, ou de um aluno, você vai ponderar. Ah, porque você. Então eu tô querendo proteger ou eu tô repetindo o que fazem com ela lá fora? Quando a gente fez isso com a Brava, eu percebi as pessoas se questionando, sabe? Tanto o homem se questionando enquanto homem, tanto a mulher se questionando enquanto mulher, e tanto outros corpos se questionando como outros corpos, longe, fora dessa ideia binária, sabe? De vida. Será que representamos todas as mulheres? Não representamos. Quem são as mulheres que entregam flores? Que algumas nem conseguem ir para o lugar para entregar uma flor, ela tá lá limpando o chão da patroa. E daí a gente coloca nesse macro e entende que você vai ter que eternamente ser muito guerreira. Em 2020 a taxa de feminicídio aumentou. Você cresce com um estigma de ter que ser muito mais para ser o mínimo. A gente não construiu a Joana, a história nos trouxe a Joana, né? As características da Joana, elas não deixam de ser uma característica de uma transgressora dos tempos atuais. Enfim. Atenção, senhores, senhoras e crianças! A comitiva da Brava chegou! A Brava foi já preparada para ter a estreia no segundo festão, que daí foi em Pilar do Sul, né? Em novembro de 19. Pesquisa, e a gente sabia que a rua é um local de disputa, não é um local pacífico. No nosso caso, de um centro urbano, ela está organizada para a circulação de mercadorias no mundo capitalista. Está atrapalhando a ordem. Venham todos! Venham ver a bruxa ser queimada! Então, a gente encara essa apresentação na rua como um ato de desordem, não um ato ilegal, para compor um lugar de encontro. Boa noite, Pilar do Sul! E continuamos tomando cerveja! Tivemos uma plateia super afetiva. A gente queria apresentar mais, mas teve que parar por causa da pandemia. Mas a gente não parou de estudar. Então, assim, não é porque o espetáculo levantou que ele morreu. O processo de desmontagem está sendo muito agradável para mim. A gente vive momento, ato, né, produção, distanciamento do espetáculo, distanciamento das pessoas. Houve muitas crises e a gente, de fato encará-las assim, não colocar aquele lugar muito normativo, né, como ruim, mas a crise como algo benéfico, que traz o corpo para a dança, né, possibilitou para, se escutando, conseguir bordar uma dramaturgia cênica que pudesse minimamente contemplar corpos tão variados. E eu acho muito bom, porque a gente não corre muito risco de ficar preso numa bolha, sabe? A gente tem a Lisa, que é uma pessoa que sabe mediar bem essas situações. Como a gente trabalha também com o teatro épico, com essas questões sociais muito latentes, é importante ter esse feedback do público, porque faz a gente se questionar também a respeito do que a gente está fazendo. Tem que, acho que entender um pouco mais a vida assim, sabe? Em movimento, em relação, em troca. A gente é ou está sendo? Então acho que o teatro tem essa função, que é a função social de descortinar o mundo, né? Apresentar as contradições da nossa vida em sociedade, né? Não apresentar como o mundo é, mas apresentar o mundo como ele está e como ele poderia ser. Atenção, senhores, senhoras e crianças! A comitiva da Brava chegou! Cena 1, o contexto. A vida pede coragem, a vida
vida pede coragem, a vida pede coragem. Mais uma vez, né, um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando do projeto, tentando dar uma contribuição. Me põe à disposição também para quando vocês quiserem conversar mais e ao vivo, debater aí a montagem de vocês também em comparação com a montagem que a gente fez, né?